ore, ore, ore pela sua vida, ore pela sua família, não deixe de orar. Deus trabalha através da oração, Ele pode trabalhar sem ela, e muitas vezes trabalha, mas Ele decidiu que a forma ordinária pela qual Ele trabalharia seria através da oração. Então ore. Mas muitas vezes a gente ora e Deus não ouve. Você pensa aí, você acha que o pastor está falando alguma heresia? Existe algum momento que a gente ora e Deus não ouve? Já teve alguma sensação assim de você estar orando e você sabe que Deus não está ouvindo? Ou não? Teve já? Levanta a mão quem teve aí. Parece que Deus não está ouvindo. Às vezes, irmãos, é só um sentimento equivocado. Às vezes Deus está ouvindo, é você que está mal emocionalmente, mas às vezes Ele não está ouvindo mesmo. Você quer ver? Olha só o que está escrito em Isaías 59. Isaías 59, versículos 1 e 2. Primeiro versículo de esperança, de promessa. Versículo 2, um versículo de advertência, de exortação. Primeiro diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Ó, a mão de Deus está estendida e o ouvido aberto, para poder nos ajudar quando precisar, nos estender a mão e para ouvir as nossas orações. Mas o versículo 2 diz assim: mas, ó, adversativo aí, mas, portanto, ou melhor, entretanto, no entanto, todavia, porém, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Quem já tinha lido esse versículo? Já tinha prestado atenção bem nesse versículo aí? Já tinha ou não? A gente tem esses textos, há outros que falam sobre isso, mas a gente precisa entender a seriedade disso. Pastor, mas isso aí é do Antigo Testamento. Será? Olha só o que está escrito lá, 1 de Pedro 3,7. 1 de Pedro 3,7. Da mesma forma, maridos, vivei com elas, as esposas, né? A vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas, ou interrompidas, ali na minha versão, impedidas. Como assim? Oração interrompida, quer dizer que se eu não tratar bem a mulher, eu não vou poder orar mais? Não, você vai orar, só não vai fazer efeito, não vai fazer sentido nenhum. Olha o maridão aí, presta atenção, maridão, cuida bem dessa mulher aí, hein? Se não cuidar bem dessa dona, que você for orar, Deus não vai ouvir não. Cuida bem da dona. Mas você acha que isso é só verdade para o marido? Isso está dizendo o seguinte, querido: se você viver em pecado, Deus não vai ouvir sua oração. Só tem uma oração que Deus ouve quando você peca. Qual é? A oração de confissão. É essa. Oração de confissão. Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda. Essa é a oração. Então nessa manhã eu queria falar para vocês sobre o valor da confissão. Qual valor tem a confissão na vida do cristão? A confissão de fato é importante. Veja bem, se não estou enganado, e aí a irmã Ruth vai me ajudar aqui, se eu não estou enganado, na igreja católica, em sua teologia, a confissão está entre os sacramentos, correto, minha irmã? A confissão é um sacramento, assim como para nós, só existem dois sacramentos, né? A ceia do Senhor e o batismo.
Na Igreja Católica existe o casamento, é um sacramento, né? São 7 ao todo. E a confissão está entre eles. A confissão é um sacramento. Nós não entendemos assim. Para nós a confissão não é um sacramento. Mas a confissão é de fundamental importância. Fundamental importância. Você quer ver? Abra a sua Bíblia, 1 de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 9. Diz, vamos ler o 8 e o 9. Diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você veja que o versículo 9 começa com uma condicionante, é uma partícula condicionante. A promessa é a seguinte: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os pecados. Se confessarmos os pecados. Veja bem que o perdão de pecados, a purificação da injustiça, não é antecipada, ou são antecipados pela confissão dos mesmos. Se você não confessa, você não tem perdão. Então eu queria falar nessa manhã para você qual o valor da confissão. E eu queria ler 2 textos para a gente fundamentar nosso bate-papo nessa manhã, a nossa conversa. Primeiro, Provérbios 28, versículo 13. Provérbios, esse versículo é conhecido, você pode citar de cor, mas vamos ler. Provérbios 28, 13. Diz bem assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso é uma verdade. Primeira verdade: encobriu as transgressões, não prospera. Transgressão aqui, irmãos, é o mesmo que pecado, tá? Então você encobriu as suas transgressões, você não vai prosperar. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente pecadora que é rica. A prosperidade aqui não é financeira, meu irmão. A prosperidade está falando de relacionamento com Deus. É aquele tesouro que você ajunta no céu, sabe? Porque Jesus falou assim: não ajunta tesouro na terra não, porque isso tudo vai ficar por aqui. Quer ajuntar tesouro duradouro? Ajunta no céu. Lá o ladrão não pega, a ferrugem não come, a traça não destrói, é permanente, perene. Essa é a verdadeira fortuna, esse é o verdadeiro tesouro. É nisso que o texto está falando. Você quer prosperar para algo que é eterno, que nunca vai acabar? Não encubra suas transgressões, porque se você encobrir, você não vai prosperar. Já viu crente que fica patinando na vida cristã? Nunca desenvolve. Ele é como aquele esses jogos de videogame aí, né? Nunca passa da fase. Toda vez, lembra do joguinho do Mario que tinha? Você ia cair no buraco, voltava, cair no buraco, nunca passava daquela fase. Tem cristão que é assim, que está patinando numa fase da vida, não passa da fase. Sabe por quê? Está vivendo uma vida de transgressão, está vivendo na prática do pecado. Irmãos, pastor, então quer dizer que não vou poder pecar, ninguém peca mais a partir de hoje, só está pregando que o pecado vai ser extinguido da vida? Não, eu estou falando de confissão. Se eu estou falando de confissão, irmãos, eu estou preconcebendo que você vai pecar, porque a confissão é porque você pecou, concorda ou não? Se não tem confissão, se não é necessária a confissão, porque não tem pecado. Eu não estou falando uma vida ausente de pecado, eu estou falando que você precisa confessá-los, é isso que eu estou dizendo. E o texto está falando assim: quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. O que confessa e abandona, você confessa e não compete mais. Lembra de Jesus? Vais e não peques mais. Se você confessa e abandona, você alcança misericórdia, ou seja, alcança perdão, o favor de Deus. Misericórdia, você sabe o que é misericórdia? A diferença entre misericórdia e graça, né? Sabe ou não? Graça
é você receber algo que você não merece. Então assim, por isso que as pessoas costumam traduzir graça por favor imerecido. Você não merece, mas Deus dá. Por exemplo, quem aqui merece a salvação? Ninguém. Mas Deus dá. Graça. Você não merece, é gratuito, Ele está te dando, é graça. Agora que quem merece aqui ir para o inferno? Só eu? Todo mundo aqui, meu filho. Pecador, a Bíblia fala que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, não é? O salário do pecado é a morte. Todo mundo aqui merecia ir para o inferno, mas Deus, por sua misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e tendo Jesus morrido e ressuscitado em nosso lugar, Ele não nos dá punição que nós merecemos. Então misericórdia é você não receber a punição que você merece. Graça é você receber algo que você não merece. Punição é você deixar de receber, ou melhor, misericórdia é você deixar de receber a punição que você merecia. Então fala assim, quem confessa e abandona, alcança misericórdia, ou seja, não receberá a punição devida pelo pecado cometido. O nome disso é perdão. Então, primeiro texto, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, confessa e abandona, alcança misericórdia. Esse é o primeiro texto, pense nele. Segundo texto, Tiago capítulo 5, Tiago 5,16, todo mundo conhece também. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Tiago está dando uma ordem, é uma ordem bíblica. Você tem que confessar o pecado uns aos outros. Veja bem que essa confissão aqui não é para Deus, porque há uma reciprocidade. Um confessa para o outro e o outro confessa para um. É uns aos outros. Se é verdade que um tem que confessar para o outro e o outro confessar para um, Deus não está nessa equação não, porque Deus não peca, não precisa confessar. Concorda ou não? Então é entre a gente mesmo. O texto está falando que nós precisamos confessar os nossos pecados aos outros, e aí fala assim, para que você seja curado. O primeiro texto fala que se você confessar, você alcança misericórdia, alcança perdão. Também João fala isso, nós vimos. Esse texto diz que você confessa uns aos outros para ser curado. Então, eu acho que eu tenho propriedade bíblica para dizer que a confissão que feita a Deus perdoa os nossos pecados, e a confissão feita ao próximo cura a nossa alma. Entendeu? Ah, pastor, mas eu cometi um pecado, eu cometo de novo, eu confessei para Deus, volto a cometer porque você não confessou para o seu irmão. Ah, pastor, mas vai resolver? Irmãos, é bíblico, é fé. Mas pastor, como assim? Deixa eu te dar uma explicação, presta atenção. Cobras entravam no arraial de Israel, venenosíssimas, começou a matar um monte de gente, picava, morria, e o povo, Moisés, vai morrer todo mundo com essas serpentes. Moisés vai para Deus, fala, Deus, o que nós vamos fazer? O povo está morrendo, muita serpente. Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta no meio do arraial. Quem for picado pela serpente venenosa e olhar para a serpente de bronze, será curado. Irmãos, que soro antiofídico é esse? Fala para mim. Será que tinha um agente de saúde lá com um soro antiofídico? Deixa eu ver, olhou, injeção nele. Claro que não, era fé pura, não havia nenhum efeito assim, envolvendo ali, nenhuma questão de saúde. Ah não, se você olhar para a serpente, aí vinha de lá um jato de soro antiofídico para o seu coração, você morre. Não, é fé, simplesmente fé. Depois Jesus vai usar essa serpente para falar que era um tipo dele mesmo. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Ele falou isso, mas a ideia é a seguinte, era fé.
Você fazia, Deus falou assim: eu quero ver se esse povo acredita em mim. Se eles não me obedecerem, você vai assim: eu vou olhar para a serpente, da onde vou olhar para a serpente? Se eu for picado, vou olhar para a serpente, vou curar, falar que esse negócio, morria. A outro falava assim: não sei como é que é esse negócio não, mas já que mandou olhar, vou olhar, olhava e era curado. Pastor, como é que é esse negócio de você confessar para o outro ser curado? Não sei, está escrito que é assim, creia, meu filho, e obedeça. Você é servo? Servo não questiona, servo obedece. Você está entendendo? Deus falou: Abraão, eu vou dar uma multidão para você a partir de Isaac. Acreditou, Abraão acreditou. Aí Deus fala assim: agora vai lá e mata Isaac. Mas espera um pouquinho, Deus, multidão, Isaac, holocausto, teu negócio não está combinando. Abraão não fez esse questionamento. Sabe por quê? Porque Deus falou que ia dar uma multidão através de Isaac e mandou matar. Sabe o que estava fazendo? Mesmo depois da cinza, Deus podia levantar o menino. Ele foi lá: vou matar. Não precisa matar não, eu só queria saber se você ia até o fim mesmo por minha causa. Fé, irmãos, fé. Confessar para Deus produz perdão, confessar para o outro produz cura. Talvez você está patinando no mesmo lugar, cometendo os mesmos pecados sempre, porque você não confessa. E eu vou te dar então alguns exemplos bíblicos, vou te dar alguns maus exemplos, depois uns bons exemplos, tá bom? Vamos ver se você acompanha aí. Estou falando de confissão, irmãos, estou falando do valor da confissão. Então, primeiro aí, Gênesis capítulo 3, a gente conhece a história, quando Adão e Eva cometem o pecado, e aí Deus vem conversar com eles. Gênesis 3, de 7 a 12, eles comeram a fruta lá que não podia comer. Aí o versículo 7 diz assim: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Deus perguntou, ou melhor, onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Aqui era o ponto. Era o tiro de misericórdia para Adão, era a oportunidade de Adão. O que Adão podia ter feito? Deus, o Senhor falou para eu não comer, eu errei, eu desobedeci o Senhor, eu acreditei na serpente, eu ignorei a tua palavra, eu desprezei, eu fui infiel, me perdoa, Deus. Eu lamento, não tenho como voltar atrás, mas eu estou profundamente arrependido, eu estou aqui confessando que eu errei, me perdoa. O nome disso é confissão, arrependimento, que a confissão é gerada de um coração arrependido, coração contrito e quebrantado. É por isso que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Mas qual foi a postura de Adão? Então, versículo 12, então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Adão não está confessando o pecado, ele está transferindo a culpa para duas pessoas aqui, para Deus e para Eva. Ele falou: Deus, presta atenção, o problema é essa mulher que veio com defeito. Essa mulher veio com defeito, e ela veio de defeito porque foi o Senhor que me deu. Eu não pedi mulher, eu nem sabia que existia esse trem, eu nem sabia que podia existir. O Senhor fez e me deu. Quem mandou você fazer isso? Está vendo o que o Senhor fez comigo? Está vendo o que o Senhor fez comigo, Deus? Agora como é que eu estou aqui? Não confessou. E a gente sabe o resultado. Você acha que Deus tolerou essa? Com Eva foi a mesma coisa, e Eva? Serpente. Ela imitou Adão, né? É assim que funciona? Então vou fazer a mesma coisa, porque ela achou assim: Adão falou com Deus isso, Deus não puniu, vou me safar também, foi a serpente. Só que Deus estava guardando o negócio para depois. A Bíblia diz que os nossos pecados nos alcançarão,
está lá na Bíblia, depois eu posso procurar esse texto para vocês, mas diz que os nossos pecados nos alcançarão, as nossas iniquidades, as nossas transgressões nos alcançam, tem como fugir não, querido. Gálatas 6,7, não se enganem, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eles tiveram a oportunidade de confessar, e não confessaram, fora do jardim, Outro exemplo, Arão, Êxodo 32, versículos de 1 a 4, depois versículo 21 a 24, primeiro 32 de 1 a 4, o texto você conhece, eu vou só te relembrar, então, Êxodo 32 de 1 a 4, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Agora presta atenção no versículo 4, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro, olha o que Arão fez, trabalhou o ouro com buril, e Arão fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão trabalhou e fez o bezerro. Versículos 21 a 24. Depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Então Arão respondeu, não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal, aí a síndrome de Adão, você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, eu lancei no fogo, saiu esse bezerro, olha só, joguei no fogo, saiu isso aí, Moisés. Mentiroso, porque o texto fala que ele trabalhou o ouro, ele fez com buril, mas na hora que foi confrontado, ele tinha que falar o quê? Moisés, rapaz, eu queria te pedir perdão a Deus, eu realmente cometi um pecado assim, uma transgressão sem tamanho, porque eu não devia ter feito isso, eu sei, o povo veio falar comigo, mas eu devia ter orientado o povo, mas eu aceitei a ideia do povo, eu fiz esse bezerro, fui eu que fiz, me perdoa, não deveria ter feito, foi um pecado, eu estou nas tuas mãos, faça o que você quiser de mim, mas não, falou, Moisés, não tem nada com isso não, foi esse povo, você sabe que esse povo é mau, você sabe como é que esse povo aí, não fui eu, esse povo aí, eles me deram um ouro aí, eu joguei no fogo, olha só, saiu esse negócio aí, como é que pode, Moisés? Nem sei como é que pode um negócio desse, saiu esse negócio aí. Vamos lá, outro exemplo, mau exemplo, né, de como não fazer diante do pecado, como não fazer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, primeiro livro de Samuel 15, versículos de 1 a 3, eu vou ler outros versículos, então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 3, depois o 9, depois o 13 a 35, é aquele momento em que Saul vai lutar e Deus dá algumas ordens sobre como deveria ser a guerra. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 3, Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele, agora ouça as palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saiu do Egito. Agora a ordem de Deus, preste atenção na ordem de Deus para Saul, portanto vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente
aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 9. Mas Saul e o povo, Saul e o povo, pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente, porém da coisa sem valor e desprezível destruíram. Deus fala assim, destrói tudo, e eles não destruíram tudo. Pouparam o rei, pouparam as ovelhas, os bois, os animais gordos, o cordeiro, tudo que era bom, né? Ele fez isso junto com o povo. Versículos 13 a 35. Samuel encontrou Saul, depois estava voltando da guerra, e este lhe disse, Saul disse para ele, Samuel encontrou, e Saul falou para ele assim, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o mentiroso aqui, Deus falou para destruir tudo, ele não destruiu, ele fala, eu fiz tudinho que Deus mandou. Mas Samuel perguntou, então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu, trouxeram, não fui eu não, hein, Samuel, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor seu Deus, o resto nós destruímos totalmente, eles trouxeram, o resto nós destruímos. Então, é a síndrome de Adão, sempre é o outro, nunca sou eu não, eu fiz tudo certinho. Eu não vou continuar com a leitura não, depois você lê em casa, já está adiantado o tempo, mas acontece o seguinte, que Samuel fala assim, rapaz, você não fez o que era certo, você errou, você tomou a atitude errada. Aí versículo 19 diz assim, por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Aí Saul de novo, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mas, versículo 21, o povo pegou o despojo, do despojo ovelhas e bois, o povo fez isso. Versículo 22, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios, do que no obedecer a sua palavra? O que é mais importante, Saul? A obediência a Deus, ou oferecer animais de sacrifício para Ele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, ou seja, o verdadeiro culto para Deus é uma vida de obediência, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. E aí versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que é rebelião? É você se voltar contra a vontade de Deus. Se voltar contra a vontade de Deus é rebelião, e ele está falando assim, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você se rebelar é como se você estivesse agindo como um feiticeiro. Vamos usar nossa língua aqui? Macumbeiro. Entendeu? A gente fala mal do macumbeiro, mas quando você desobedece ao Senhor, você está igualzinho ele. E fala assim, e a obstinação, o coração duro, que você continua fazendo as mesmas coisas sem retroceder, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Você então fala assim, eu aponto os ídolos, mas se você continua obstinado no mesmo pecado, você é um idólatra. Você é um idólatra. Então Saul é outro exemplo negativo. Está querendo trocar aqui? Então Saul é outro exemplo mau de uma pessoa que teve a oportunidade de confessar e deixou passar. Podia falar assim, Samuel, pisei na bola, rapaz, eu fiquei encantado com aquelas ovelhas, quanta ovelha boa, quanto animal gordo, eu não devia ter feito aquilo não, me perdoa, eu falhei profundamente, obrigado, eu conduzi o povo, eu era o líder, o povo fez e eu deixei, eu estou aqui arrependido, fala com Deus, pede perdão para mim, mas não,
teve oportunidade, deixou passar. Ananias e Safira, no Novo Testamento, Atos, capítulo 5. Outro mau exemplo. Outro mau exemplo. E esse aqui é um dos mais terríveis, né? Um dos mais terríveis. Eu vou ler versículos de 1 a 11. Atos 5, 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Ó, isso é muito importante aqui, ó. O homem vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Ele e esposa mancomunado. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ó, pastor, quer dizer que eles tinham que dar o dinheiro todo? Não. O texto vai falar aqui, ó. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. O que estava acontecendo aqui? Naqueles dias, quando alguém da comunidade tinha dificuldade financeira, a pessoa ia lá, vendia uma propriedade dos mais ricos, pegava o dinheiro, dava aos apóstolos para eles ajudar as pessoas, para que ninguém passasse necessidade. Só que Ananias e Safira começaram a olhar aqui e falaram assim, não, a pessoa, achava assim, não, esses caras são muito bons, fica sendo aí, tem uma boa reputação na comunidade quando eles fazem isso. Aí falou, Safira, vão vender? A gente guarda o dinheiro e fala que está dando tudo. Porque fala assim, não, Ananias e Safira são demais da conta, eles pegaram, venderam a propriedade, tudo deram para poder ajudar os pobres. Só que eles guardaram um pouco, eles queriam uma reputação, um reconhecimento de algo que eles não estavam fazendo, eles estavam enganando e mentindo. E o Espírito Santo falou com Pedro na hora, e Pedro falou, vocês são mentirosos, vocês precisavam fazer isso. Se vocês não vendessem a propriedade, é de vocês, ninguém pediu. E se vocês vendessem, guardassem o dinheiro todo, é de vocês, ninguém pediu. Agora vim aqui falar que deu tudo, para poder ter reputação e reconhecimento, seus mentirosos. Vocês estão mentindo para Deus, não é para homens não. Continua, versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, sem saber do que tinha acontecido, né, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu, sim, por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Eles nem bem estavam chegando, ô Pedro, nós sepultamos, tem mais uma, pega e leva. Eles podiam falar assim, não Pedro, Ananias teve a chance, Pedro não deixou passar, Ananias, foi isso mesmo que você fez, cara? Falou, não Pedro, nós mentimos, eu e minha mulher, nós entramos em acordo, a gente, não, eles continuam, não, é isso, esse dinheiro mesmo, não, nós damos tudo, mentiroso, morreu. Aí daqui a pouco vem Safira, minha filha, vocês venderam essa propriedade, deram uma oferta aqui, vocês venderam por quanto? Não Pedro, nós vendemos e todo o valor está aqui. Mentirosa. Para que você está fazendo isso? Para que você entrou em acordo com seu marido? Tiveram chances, morreram. Todos os que eu citei aqui, todos tiveram chance de confessar o pecado. E todos optaram por não confessar. E aí lembra de Provérbios? O que encobre a sua transgressão, jamais prosperará. Todos eles se deram mal. Todos. Adão se deu mal, foi expulso do jardim. Arão se deu mal, no final da história, teve problema depois junto com Miriam lá, a rebelião contra Moisés, deu mal. Teve os filhos dele que morreram, ele depois foi levado para o alto para morrer também, para o filho dele assumir, deu mal na situação toda. Saul se deu mal demais da conta, e Ananias e Safira não precisa nem falar.
Porque encobriu as transgressões, mesmo tendo oportunidade de confessá-las. Mas eu queria então dar bons exemplos para vocês. Bons exemplos. E o primeiro bom exemplo, Davi. Porque a gente olha para o pecado de Davi, pecado terrível, segundo o livro de Samuel, é terrível o pecado, mas nós vamos entender por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque ser segundo o coração de Deus, não é uma vida isenta de pecado. Ser segundo o coração de Deus, é alguém que peca, mas reconhece e confessa. Então, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, eu vou ler primeiro, versículos de 1 a 13, não vou ler só isso, versículos de 1 a 13, talvez eu leia tudo. Eu vou ler uma parte aqui, vou citando a história para a gente adiantar, que já está adiantado o tempo aqui. Então, segundo livro de Samuel 12, a partir do versículo 1, é aquela história que Davi adultera com Batseba e manda matar Urias. Irmãos, não sei o que foi pior, se foi adulterar com Batseba ou mandar matar Urias. Não sei qual foi pior. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse. Aí Natã vai contar uma historinha que a gente já conhece. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, não vou ler o texto agora não, muitas ovelhas. E o pobre tinha uma ovelhinha, que foi criado na mamadeira ali, sabe? Foi criado na cama, era uma ovelhinha como fosse parte da família. Um dia o homem rico recebeu umas visitas lá, e ele então queria oferecer um jantar, mandou ir lá na casa do pobre, pegou a ovelhinha e matou a ovelhinha para dar para comer aos seus visitantes, seus convidados. Davi ficou uma arara, nervoso, revoltado. Versículo 5, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aí Natã, põe o dedo, você, ó rei, é este homem. Você é o homem. Esse homem é você. Versículo 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Isso aí já tinha sido falado, a mesma coisa com Saul, está lembrado? A mesma palavra. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu, você tomou por sua esposa, a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E aí versículo 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, pequei contra o Senhor. Ele confessou o pecado, confessou. E nós temos o Salmo 51, que é a confissão de Davi do seu pecado. Nós temos ali os primeiros versículos do Salmo 32, que também é a confissão de Davi do mesmo pecado. E no Salmo 32 ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, e o meu interior se tornou como em sequidão de estio. Eu disse, confessarei os meus pecados, o Senhor perdoa os meus pecados, sarou, coisa e tal. Davi confessou o pecado, Davi abaixou a cabeça e falou, confessei. O rei Asa, quando foi confrontado, mandou prender o profeta. O rei Davi baixou a cabeça e falou assim, pequei. Confessou, irmãos. E qual foi o resultado? Aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. E ele confessou para quem, irmãos? Pensando agora em Tiago 5,16, confessai seus pecados uns aos outros. Ele falou assim, Natã, obrigado por ter falado, vai embora que eu preciso conversar com Deus agora. Ele falou, Deus, eu pequei contra o Senhor. Foi isso que ele falou? Não, Natã está ali, falou, Natã, eu pequei mesmo. Depois ele vai falar com Deus, né? Faz o Salmo 51, que é a conversa dele com Deus. Mas o Salmo 32 não é a conversa com Deus, é a conversa com a gente. Ele falou assim, enquanto calei os meus pecados, aí então eu disse, confessarei o meu pecado ao Senhor, ele está conversando com a gente, ele confessa uns aos outros, ele compreende uns aos outros, confessa para a gente carne e osso, confessa. Outro bom exemplo, Jó 42, a partir do versículo 1,
Jó 42, a partir do versículo 1. Jó é aquela história, né? Jó se acha injustiçado, ele acredita que tudo que ele está sofrendo é desproporcional à vida que ele levava, ou seja, eu estou sofrendo isso, mas não sou pecador, tão pecador para receber isso. E os amigos dele falam, não, você tem pecado. Ele fala, não, não tem pecado escondido, não tem pecado escondido. Fica aquela ladainha, o livro todo. No final do livro, Deus vem conversar com Jó. E aí Deus não responde às dúvidas de Jó. Deus fala assim, Deus revela a sua grandeza e majestade. Aonde você estava, Jó, quando eu criei as coisas? Aonde você estava quando eu fiz aquilo? Aonde você estava? Ou seja, quem é você e quem sou eu? Compara aí, Jó. Aí no final das contas, quando Deus termina de falar com Jó, aí Jó no 42, versículo 1 a 6 diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, ó a confissão, irmãos, ó a confissão. Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O homem confessou, abriu o coração. Quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Confessou sua falha contra Deus, besteira que havia falado, atitude que não era correta. E qual foi o resultado? O texto fala que os amigos dele, primeiro Deus engrandeceu Jó, quando os amigos dele tiveram que pedir humildemente para que Jó orasse por eles, Jó orou por eles. Depois Jó foi curado da sua doença, Jó foi restituído em dobro toda a sua fortuna, Jó teve honra maior, teve 10 filhos, outros 10 filhos, que eram os mais belos de todos, se tornou um homem que terminou a vida muito bem. O versículo 16 diz assim: depois disso, Jó viveu mais 140 anos, e viu seus filhos, e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, e assim Jó morreu, após uma longa velhice. Morreu bem, quer dizer, morreu bem, teve bem, a vida dele foi legal no final, porque ele não encobriu os seus pecados. Mais um exemplo, Mateus capítulo 18, agora não um exemplo pessoal, mas uma aplicação que deve ser feita do nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Também fala de perdão. Mateus 18, a partir do versículo 15, de 15 a 17, poucos versículos. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele ouvir, é o que aqui, irmãos? Se ele admitir, irmão, pequei mesmo, eu não devia ter feito isso, estou arrependido. Vamos lá, 16, mas se não ouvir, leve ainda com você mais 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil publicano. Ou seja, a pessoa que confessa, resolveu o problema, alcança misericórdia, mas se for continuar obstinado, cometendo pecado, lembra lá que o pecado de obstinação é igual ao pecado de idolatria, que Samuel fala com Saul, o pecado de desobediência, de rebelião, é como feitiçaria, e o pecado de obstinação é como idolatria. Se você continua obstinado, você é idólatra não pode servir o Senhor, então considera como gentil publicano. Mas o texto está falando que você precisa confessar o pecado, e o pecado aqui é para quem? Confessar para quem o pecado aqui? É para o irmão que foi confrontar. Se você vir seu irmão pecar, vai lá e fala com ele, e ele vai falar: irmão, eu pequei mesmo, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor, pequei mesmo, errei, falhei, eu estou arrependido. E não adianta querer confessar daquela forma que eu já falei que não, né? Compartilhando a culpa, não, a culpa é só sua e pronto, acabou. Aquela história de que a culpa é minha, eu ponho o que eu quero, não funciona com Deus, não. Então, o último exemplo para a gente concluir, Lucas, capítulo 19, tem até uma música falando desse moço aí, né? Uma música que eu não concordo muito, né? Não é bem daquele jeito a música,
Na verdade, foi Deus que chamou a atenção, Jesus chamou a atenção de Zaqueu, não Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Atraiu a atenção, como Zaqueu, né, quer atrair a atenção de Jesus, né? Não funciona esse negócio, não. Mas vamos lá, versículos de 1 a 10, 19 de 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, publicano era aquele judeu que cobrava dos seus próprios patrícios, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quem chamou a atenção de quem aqui, irmãos? Vamos lá. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Um judeu não entrava na casa de um gentil, de um pecador, no caso aqui ele era um publicano. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: irmãos, quem que estava lá na casa de Zaqueu? Só Jesus? Não, tinha um monte de gente, inclusive, murmurando que Jesus estava jantando lá com o pecador e não podia. Estavam os discípulos, estava todo mundo lá. Zaqueu se levando no meio de todo mundo e fala assim: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando ele fala assim, vou dar metade dos meus bens aos pobres, ele está dizendo assim, eu pisei na bola. Ele está assumindo o seu erro, está assumindo o seu pecado. Quando ele fala de restituir 4 vezes mais, aí que ele está admitindo mesmo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Ele confessou para todo mundo ali e alcançou misericórdia. Esse homem mudou de vida. Irmãos, a confissão é de um valor que a gente não tem ideia. Não adianta você manter esse pecado escondido. Isso vai destruir a sua alma, vai destruir a sua vida, seus relacionamentos. A confissão é uma ordenança bíblica e uma necessidade para uma vida espiritual sadia. Confessa a Deus para receber perdão. Confessa ao outro para receber cura. Aquele que confessa a Deus, no caso, e abandona, alcança misericórdia. Só Deus tem misericórdia. Aquele que confessa um ao outro, recebe cura. Confesse os seus pecados aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Agora deixa eu te falar. Essa confissão exige uma humildade sem tamanho. E uma coisa que nós não somos hoje muito é humildes. E o nosso lugar é o lugar da humildade. Esse é o nosso lugar. A Bíblia fala assim: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Jesus falou assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Há diversos textos que falam sobre o valor da humildade. Eu vou citar alguns, você não precisa nem apresentar, não queria que você ouvisse nesse momento agora. Não precisa projetar, não. Eu quero ler para você, quero que você preste atenção. Tendo ouvido, Senhor, não, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração, e ouvirás o seu clamor. Humilde. Continua, vou ver outro texto aqui. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho.
Tem mais, vamos ler mais alguns textos aqui, eu vou terminando com essas leituras aqui. Depois, se você quiser as referências, me pede, eu passo para você. Quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Ele levantou para julgar, mas os humildes da terra se levantou para salvar. Vamos lá? Continuar mais um? O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Atenta para os humildes. Mais um texto aqui. Vamos continuar aqui lendo mais um pouco. Certamente, ele zomba dos zombadores, Deus, né? Zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Tem outros textos, tem uns textos que bem fortes eu queria ler com você prestasse bastante atenção, especialmente nos que eu vou ler a partir de agora. Não que os outros não sejam importantes, mas preste atenção. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Manso e humilde. Isso é algo assim que a gente tem que atentar, querido, como que a humildade é de importância assim, sem igual. Outro versículo, diz assim, ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mais um. Vamos deixar a Bíblia falar por ela mesma, né? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Humilde, está falando do humilde, ele olha para o humilde. Mateus 5,6, texto lá que a gente conhece, as bem-aventuranças, né? Isso aqui eu vou deixar você, diz bem assim, bem-aventurado, ou melhor, Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não, nesse não, 5, bem-aventurados os mansos ou humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para acabar, para terminar, vou ler um texto aqui que tem duas referências com a mesma descrição. Uma está em Tiago, outra está em Pedro. Eu vou ler de Tiago, que é mais conhecida, mas também está em Pedro. Tiago 4,6, 1 de Pedro 5,5, diz a mesma coisa. Deixa eu ler Tiago aqui. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A confissão, irmãos, é um instrumento de Deus para nos humilhar. A confissão é um instrumento de Deus para nos humilhar. Mas sabe por que ele faz isso? Porque a nossa condição é uma condição de humilhação, a nossa condição natural. Quando Jesus se fez homem, quando Deus se fez homem, lá em Filipenses diz assim, ele se humilhou assumindo forma humana. A forma humana é uma forma de humilhação. É quem somos. O nosso problema começou quando Adão e Eva quiseram ser Deus, ou como Deus, e não ser quem eles deviam ser. Então Deus está trabalhando em nós para que a gente seja quem nós devemos ser, humanos, e quanto mais humanos melhor, e a condição humana é uma condição de humilhação. É por isso que Deus exige para se relacionar com a gente,
porque era assim que ele se relacionava com Adão e Eva no começo, na condição de humilhação deles, na condição humana. Ele exige que a gente se humilhe, porque sem humilhação não tem relacionamento com ele. Para quem que eu olharei? Para os humildes, é para eles que eu olharei, é com eles que eu habito, é para eles que eu dou graça, e a confissão nos humilha. Você acha que Davi não foi humilhado não, quando Natan colocou a mão na cara dele e falou assim, você é o homem, e ele fala assim, você está certo, Natan, sou eu mesmo. E veja que Davi não ficou falando assim, não, foi porque Betseba estava tomando banho nua lá, não, é porque não, ele falou assim, fui eu que pequei. E lá no Salmo 51, que é um salmo lindo, ele fala assim, Senhor, contra ti pequei, contra ti somente fiz o que é mal. Porque todo pecado é essencialmente contra Deus, não importa contra quem você comete, ele é essencialmente contra Deus. A confissão nos coloca no nosso lugar de humilhação. Irmãos, isso é ruim? Dói, mas não é ruim. É uma maravilha, porque Deus habita com os humildes, porque Deus se levanta para salvar os humildes, porque Deus olha para os humildes, e é para os humildes que Ele dá graça. Então Deus quer nos abençoar, quer habitar conosco, quer olhar para nós, quer nos envolver, mas nós precisamos estar em nossa condição. Então quando nós pecamos, nós saímos da condição em que estamos, e para voltar para essa condição, só através da confissão de humilhação, a humilde confissão, eu pequei, e aí você confessa para Deus, perdoa pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas, para você não continuar na prática desse mesmo pecado a vida toda, confessa hoje, peca amanhã, confessa de manhã, peca de tarde, para não ficar nesse ciclo vicioso, terrível, Deus deu outro instrumento, a confissão olho no olho. Meu irmão, eu pequei, eu estou pecando, fazendo esse pecado, eu estou cometendo essa falha, e eu queria confessar. Eu não estou feliz com isso, eu não me orgulho disso, eu estou envergonhado. Ninguém é responsável por isso, a culpa é minha. Eu sou responsável. Ah não, eu fiz isso porque fulano de tal. Não, isso não é confissão. Eu sou culpado. Eu não deveria ter agido assim. Jesus podia falar assim, não, eu mandei vir chuva de pedra porque eu estava querendo me matar. Veio, me deram uma surra, me pregaram na cruz, eu vou ficar lá, daqui a pouco eles iam me enfiar uma lança, eu mandei descer fogo do céu mesmo. Não, está com o braço estendido, as costas, o corpo dilacerado, mãos e pés rasgados, coroa de espinho. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A confissão envolve humilhação, arrependimento, coração contrito e quebrantado, e o texto fala que um coração humilde, que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então se você está vendo na prática do pecado, está orando, deixa eu te falar, as nossas iniquidades, nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, Ele não nos ouve. Mas se o coração é contrito e humilde a ponto de confessar o pecado, Ele não despreza o coração contrito e quebrantado, Ele oferece graça, um favor que nós não merecemos, e misericórdia, porque quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Que Deus nos ensine, e que seu Espírito nos convença do valor, da necessidade e do lugar da confissão na vida do cristão. Confissão para Deus, para perdão de pecados, confissão para o outro, para cura. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse na sua vida hoje. Tem algo que precisa ser confessado? Pastor, mas não tem ninguém que a gente pode confiar. Se eu fosse você, eu não pecava mais, porque você não vai ter que passar esse constrangimento de novo, porque homem foi homem desde o início, pecador desde o início. Quando Deus falou, que Jesus falou, quando lá está escrito na Bíblia que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros, Ele sabia que os homens não são confiáveis, Ele sabia disso,
E ainda assim falou que tem que confessar uns aos outros. Mas pastor, o que vão pensar de mim? É isso mesmo, você vai se humilhar, vão pensar mal de você, exatamente, é humilhação, é isso mesmo. Vão descobrir quem você é de verdade, vai se colocar na sua condição, mas aí a graça de Deus vai te alcançar. Ele se levantará para salvar o humilde, ele vai habitar com o humilde, vai olhar para ele com graça e favor, vai ter misericórdia, é para isso mesmo. Que a confissão e a humildade encontrem lugar no seu coração, na sua vida, sempre que necessário. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida. Que palavra difícil de digerir, Senhor, mas é palavra do Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude a engolir, a digerir, e que essa verdade passe a fazer parte da nossa vida, nos convença, nos humilhe, Deus, ajuda-nos a aprender de Jesus, que era manso e humilde de coração, para que a gente receba as bênçãos descritas na Tua palavra, para que a gente alcance perdão, misericórdia e graça, e sejamos curados do mal que habita em nós. Todo dia uma cura nova, quem sabe, processo de santificação, crescimento, maturidade. Deus, ajuda-nos, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, implorando a intervenção do Senhor, que sejamos um povo mais humilde, e um povo mais afastado do pecado. Dá-nos um coração como o de Davi, dá-nos um coração como o de Jó, dá-nos um coração como o de Zaqueu, para que nós sejamos abençoados como eles foram, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.